Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal A Fonte. Eu sou a Bárbara, estou mais uma vez aqui com o pastor Ronir e com o pastor Valmir Farinelli, que vai compartilhar conosco a sua história, sobre o seu ministério, as obras que ele tem feito aqui na Europa, e a gente vai conhecer mais sobre como Deus tem usado a vida desse homem para alcançar vidas e expandir o reino de Deus na terra. Então, pastor Valmir, muito obrigado por ter aceito esse convite, obrigado por estar aqui conosco, é um prazer muito grande ter você aqui. Amém. E a gente está super curioso para saber de você, que é um homem que tem com certeza muita coisa para derramar para nós e para os telespectadores também. Muito obrigado, Bárbara, obrigado, André, obrigado ao pastor Roni pela recepção, por ter me dado esta oportunidade de estar aqui em Portugal, em Paredes, e eu estou feliz por poder transmitir alguma coisa daquilo que Deus tem feito na nossa vida e através de nós. Sim. E pastor, como que começou o teu ministério? Bárbara, pastor, eu venho de uma família, eu tinha 2 anos de idade quando meus pais se converteram. E a conversão do meu pai foi algo muito lindo, um tempo muito passado. Em 2 meses ele já dirigia culto dentro de casa. Então eu cresci num ambiente evangélico. Aí, como é natural, toda a juventude a gente teve aquele tempinho assim de altos e baixos. Mas quando eu me transferi do estado de São Paulo para o Mato Grosso, Cuiabá, onde a gente fez toda a carreira ministerial, então teve uma mudança de vida muito grande, muito profunda. E eu me dediquei à vida empresarial. Nós tínhamos uma indústria de panificação a nível industrial, até que um dia chegou a chamada. E Deus nos ajudou em modo excelente que nós não resistimos à chamada. E aí tem todo um progresso que, por exemplo, um dia que Deus me pediu literalmente de fechar a indústria. Então, vocês imaginam o que é uma empresa que está funcionando, sem dívida, diversos empregados, estoque. E naquele dia eu cheguei em casa, depois de ter ouvido a voz de Deus, eu respondi: Senhor, eu vou falar com a minha esposa, ela é minha sócia, né? Sentimental, economicamente, nós participávamos tudo junto. E na hora do almoço, assim, na mesa de casa, eu disse: olha, Deus está pedindo para nós fecharmos a indústria. Aí ela me respondeu: pois feche, porque já falou comigo. Nossa! Então, perdão. Todas as coisas na nossa vida a nível de ministério foi muito forte. Muito forte. A chamada, depois eu dirigi 3 igrejas em Cuiabá, um campo independente, que foi Jaciara, até que chegou a chamada para a missão, que aí é um outro capítulo bem forte também. Com certeza. É um grande desafio, né? Missão e tudo mais. Eu acho que não é uma coisa fácil. Se a pessoa não está mesmo conectada com Deus, né? Ela acaba desistindo, porque realmente é você deixar a sua vida, a sua estrutura, tudo para servir pelo ministério. E quem não está mesmo firmado não aguenta. Importante deixar tudo. Então nós tínhamos uma vida muito cômoda, propriedade, e eu penso sempre na minha esposa, porque, sabe, a mulher, ela tem o vasinho, os detalhezinhos, a cristaleira e tal, e colocar tudo em caixa, e ou dar, ou vender, ou deixar para cá e para lá. Mas eu creio que isso é uma obra, porque a gente ouve muito testemunho de alguém que teve dificuldade, eu lutei. Nós não tivemos dificuldade. No tempo de Deus, nós deixamos Cuiabá com direção a Roma, tínhamos direito à cidadania, foi assim milagroso, em 3 meses nós éramos cidadãos italianos, com passaporte, com todos os direitos de um cidadão italiano. Nossa. E
a nossa chamada era para os italianos. 7 meses ficamos em Roma, melhorando a língua, porque a gente conhecia o idioma de aeroporto, que é muito limitado para todos, né? E depois de 7 meses, então, descemos a Siracusa, que é 880 quilômetros de Roma, e chegamos naquela cidade sem conhecer uma só pessoa. E eu digo até hoje, amados, que eu nunca fui uma pessoa corajosa, aventureira. Então parece que Deus botou uma anestesia no sangue aqui e disse, vai! E a gente foi. E aí os resultados, dentro da oportunidade, eu posso dizer alguma coisa. Nossa, que desafio. Muito grande, Bárbara, muito grande. Chegar num país e com o idioma limitado, Certo. né? E realmente não ter essa veia de viver isso, ai, vamos fazer outra coisa diferente, não. Mas quando Deus chama, Ele prepara a gente, né? É incrível. A gente fica, às vezes, muito segurando isso. Eu não sou capaz de fazer isso no momento. Mas se Deus, Ele chamou, Ele está chamando, Ele vai também te capacitar e te preparar para aquilo que Ele está chamando. Verdade. É muito legal isso. É uma chave interessante. Ele chama, Ele prepara, Ele envia e Ele cuida. Sim. 4 bases da missão. E a gente conhece outras histórias, algumas parecidas, outras muito distantes. Eu digo, pastor Roni, irmã Bárbara, André, na missão serve muito pouco a emoção. Porque todas as vezes que a gente deixa ser dominado pela emoção, existe um risco muito grande. Então você precisa trabalhar com a razão. Porque as coisas são lógicas. Sim. São lógicas. O teu trabalho tem uma lógica. O fato de você vir aqui, a preparação desse estúdio teve uma lógica. Então, Deus não ignora para nós a lógica. Ele quer que nós hajamos por fé. A fé tem o seu bojo de emoção, mas não pode mover só através das emoções. A gente precisa ter os pezinhos no chão com a aprovação de Deus. Nossa, isso é, né, pastor? É verdade. Quando o pastor Valmir, Bárbara, pastor Valmir Farinelli, ele estava indo para a Itália. Eu lembro, naquela época, pastor, eu era cooperador da igreja, cooperador ou diácono da igreja. Posteriormente, eu já fui dirigir uma igreja como vice-pastor, né? Posteriormente aquilo. Mas eu lembro quando o pastor foi para a Itália, o pastor Valmir Farinelli, eu lembro, e ardeu uma chama muito grande no meu coração naquela época, pastor, que eu vi o senhor, depois outros pastores também indo, como o pastor Valdenor, pastor José Lopes e assim por diante. E nasceu uma chama ali no meu coração para poder vir também para o trabalho missionário. E hoje, pastor Valmir, que tem uma igreja sólida ali em Siracusa, na Itália, hoje nós estamos encontrando aqui no distrito de Porto, na freguesia de Paredes. Fazendo história juntos. Fazendo né? história. Glória a Deus. Muito bom isso, né? Nossa. Glória a Deus, sim, sim. Servir a Deus, Bárbara, eu digo sempre, eu era patrão de mim, eu fui empresário como funcionário, depois tive a minha própria atividade, mas ser submisso a Deus em tudo não tem coisa igual. A gente tem garantias que o mundo não oferece. Você pode ser um banqueiro, mas você não vai ter aquilo que você tem como o serviço a Deus. Mas isso é preciso estar lá dentro, no coração. A gente não pode viver de superficialidade dentro do reino de Deus. Com certeza. Puxando esse gancho da superficialidade que você falou, até te faço uma pergunta. Como você pode nos orientar, quem está nos assistindo, a
ter essa intimidade, a mais intimidade com Deus, a saber ouvir a voz dele, saber entender, discernir o que é da nossa emoção e o que é um direcionamento de Deus. Como, por exemplo, quando ele chamou vocês para fazerem essa missão aqui na Europa, na Itália. Como você entendeu que, de fato, era a voz de Deus te chamando? Muito bem. Veja, cada um de nós temos uma história. Você pega Abraão, quando Deus diz para ele, deixa a tua terra, a tua família e vai, ele já tinha alguma coisa entre ele e Deus naquele momento. Não é que nasceu assim do nada. Então a nossa história, Bárbara, conta muito. Por exemplo, os meus bisavós chegaram no Brasil em 1892 e eles se converteram, uma numerosíssima família. Hoje nós somos mais de 200 crentes em Cristo Jesus, vários pastores. Eu tenho 2 filhos pastores, eu tenho 2 irmãos pastores, sobrinhos. Então, a história de cada um de nós conta muito. Ok, se você pega Paulo teve que cair por terra, foi assim, perdeu a visão, foi algo tremendo. Mas hoje Deus trabalha um pouquinho diferente. Ele usa a tua história para te levar ao ponto que Ele deseja na tua vida. Então, essa chamada que eu estou contando assim em 3 segundos, ela demorou 10 anos. Nossa. Foi do momento que Deus disse, é lá que eu quero vocês, se passaram 10 anos. E nesses 10 anos as confirmações foram abundantes. Vou te contar aqui um exemplo. Eu estava na panificadora, a gente abre bem cedinho, 6 horas da manhã, minha esposa liga e diz, Valmir, onde que é Siracusa? Aí eu disse, Siracusa, não sei, deve ser Ásia, Singapura e tal. Ah, não, tudo bem, depois eu te conto. E aí à noite, chegando em casa, ela contou que tinha um sonho, porque na minha casa o departamento de sonhos era minha esposa. Ela disse, olha, a gente estava voando em um avião muito grande, nós 4, com os filhos, e você estava com a passagem na mão, mas não conseguia ler a destinação. Aí você se levanta e vai ao capitão, ao comandante do avião e pergunta, comandante, onde é que nós estamos indo? Aí ele pega o bilhete e diz, olha, vocês estão indo para Siracusa. Meu Deus. Sabe, André? Coisa linda. Por isso que eu digo que a história vale. Aí, à noite, antes de deitar, abrimos a Bíblia, Atos 28, 12. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Meu Deus. Então, com essas coisas, você vai ter dúvida aonde? É verdade. E hoje, passados anos, com o resultado da missão, que eu atribuo totalmente à glória de Deus. As minhas capacidades, os meus esforços, a nossa saúde que foi ficando para trás com tanto empenho, a construção que exigiu muito da gente por razões de economia. Então, hoje a gente vê o resultado. E a minha coroa não é construção, não é tempo, não é nada. São 376 italianos que foram batizados. Glória Meu a Deus. Italiano. E em 26 anos, 376 italianos batizados. Entre estes, perdão, claro, não é que estão todos lá presentes, mas uma grande maioria. E como Siracusa é uma cidade turística, tem pouco emprego, tem pouco trabalho, muita gente vai para o norte, vai para os países vizinhos, Alemanha, Suíça, França, a Áustria. E a gente tem muitos fazendo a obra missionária lá nesses países, com italianos. Nós temos um rapaz deve ter quase a minha idade. Ele se converteu e membro de máfia. Vocês sabem que a Sicília, a máfia não é brincadeira e aqui não vai acabar nunca. E quando ele se converte, eles têm grande dificuldade, porque a oposição, não só da família, como do próprio grupo que ele pertence, começa a bater em cima. Aí um dia ele chega na igreja e diz, pastor, eu estou com medo. A coisa está assim, está assada. Aí eu disse, irmão, vai embora.
Como é difícil um pastor dizer para um membro, vai embora. E ele foi. Hoje ele está em Zurique, em português, a capital da Suíça, com um grupo de italianos, está para abrir o primeiro salão. Meu Deus. Olha! Então essas coisas são provas de que Deus esteve presente, continua presente. Quem imaginava que um fugitivo fosse abrir um trabalho lá na Suíça e ter italiano junto com ele, como está acontecendo hoje. E eu tenho outros exemplos dessa natureza. Nossa, é profundo demais. É incrível como Deus faz as coisas. Faz e faz bem feito. Faz. É surpreendente como Deus ele vai encaminhando as coisas. E como as coisas vão se encaixando também. E muitas perguntas que vão surgindo no meio do caminho, elas vão se autorrespondendo. O importante é a gente tirar o pé do chão. Você levanta o pé e Deus te calça. Nossa, ele vai dirigir. Por exemplo, nós estamos a 4 horas de barco de Malta. Malta bíblica, onde Paulo sofreu naufrágio e tal. Tem 28 anos que eu oro por um trabalho em Malta. Malta tem 69 mil italianos, porque toda a construção civil e alimentação de Malta está na mão dos italianos, e muitos de Siracusa, a maioria. E não tem uma igreja, Bárbara. Uma igreja não tem. E agora, mais recentemente, uma família da igreja de Siracusa se mudou para Malta. E eu estou assim, de boca aberta, Senhor, é esse o caminho? Agora vai dar, porque é necessário, sabe? É um lugar uma ilha livre, né? De tudo que você pensar ali acontece. Então a gente pensa muito no Evangelho, naquela ilha, onde Deus vai ser glorificado. Amém, em nome de Jesus, vai sim. Amém. Esse casal que foi para lá tá encaminhado. É verdade. Né? E você vê que o pensamento do pastor, depois de ter ficado 26 anos em Siracusa, ter demorado 11 anos para construir a igreja. Nossa. A igreja do pastor Valmir Farinelli, ela tem 1.000 metros quadrados. Sim. 432 cadeiras. 432 cadeiras, muito grande. O terreno, 10.000 metros quadrados. 10.000 metros quadrados. É muito grande, é muito terreno. O pastor ainda está com ideia de missão. Olha, que interessante. O coração dele. Sim. É isso que precisamos entender. A mente do pastor, ela nunca vai mudar concernente ao campo missionário. Amém. Porque ele já está vendo um casal, já está vendo a mão de Deus através de um casal. Uma família, uma família que se mudou ali para Malta, que tem 69 mil italianos. 69 a população da ilha é de 600 mil habitantes. É uma ilha muito pequena, quase toda habitada. E esses 69 mil italianos são aqueles que estão registrados no consulado, que trabalham em Malta e são muito bem-vindos ali, porque é uma mão de obra forte. O italiano é muito trabalhador. Mas não tem uma igreja, isso entristece, né? Dá mais de 10% da população mais da de 10, ilha muito bem. Só de italianos. E o pastor, ele nunca dirigiu um culto em português. Não. Nunca dirigiu um culto em português. Só em italiano. Nossa! Isso é muito importante. Muito importante. E no final, ou daqui a pouco, a gente vai querer ouvir algumas coisas em italiano, né? Porque o italiano do pastor Valmir Farinelli é perfeito. 26 anos não aprender, tem que voltar para a escola, né? Não, mas a perfeição está longe, a gente sempre lutou com muita dificuldade. Mas talvez a gente fale de coisas grandes, mas o nosso Deus também é Deus dos detalhes. Com certeza. Por exemplo, quando nós chegamos em Siracusa, conhecemos 3 moças, 3 irmãs, que eram filhas de crentes que estavam longe da igreja há muitos anos, por problemas familiares e tal. E foram as primeiras que começaram a frequentar os cultos na minha casa.
A gente começou os cultos no salão de casa. E aí, o que eu fiz? Eu pedi para elas, olha, eu gostaria que uma de vocês, com a minha pregação, vocês anotassem no que é que eu preciso melhorar. Nossa. E elas fizeram isso por anos. Meu Deus. No começo, claro, a listinha de erros era grande. Aí foi diminuindo. Mas eu tive a humildade por Deus de dizer que eu precisava da ajuda delas, né? É interessante. Porque é muito lindo isso. Pregar a palavra é transmitir pensamentos. Você não pode, me perdoe, talvez, a condição de tantos. Aprende o idioma na rua, como eu vi aqui em algumas situações na Espanha, não vai nunca falar o espanhol ou a língua local. Não vai. Porque uma coisa é você aprender na rua, outra coisa é você ir para a escola. Cada língua tem a sua gramática. Tá certo que são línguas latinas, né? Espanhol, italiano, português, francês, romeno, é tudo de uma matriz só. Mas as diferenças gramaticais são eclatantes, são difíceis. A leitura da palavra. Então, tudo isso, a gente depende de Deus, mas você tem que suar a camisa, né? Não pode esperar que tudo aconteça. Aí Deus vai nos ajudando nas coisas grandes e também nos detalhes. Sim. E eu valorizo muito os detalhes, Bárbara. Com certeza. Muito, porque a soma deles são coisas importantes. Sim, com certeza. E, nossa, essa tua humildade é o que falta muito em muita gente. E ela é super necessária, é a base da nossa vida. O cristão que não é humilde e que acha que ele já pode sair pregando e que ele sabe de todas as coisas, né? É até ali um certo ponto. A gente sempre tem que estar aberto a ouvir um feedback. Aonde que a gente pode melhorar? Aonde que eu estou falhando? Em relação à língua, ao idioma também, que existe essa coisa, né, da gramática e tudo mais. Então, você ter tido essa humildade te trouxe até aqui, essa bagagem, toda essa bagagem que você tem, todas essas vidas que foram alcançadas através da tua vida. Porque talvez se você fosse um homem arrogante, altivo, Deus acaba abatendo a gente quando a gente se torna altivo demais. Certo. Outro fator muito importante foram os meus filhos. Primeiro que eles não resistiram. Vocês imaginam que, sendo uma família numerosa, eles têm primos lá que é juiz, advogado, médico, comandante militar, e eles foram para a missão. A missão tem um preço. Sim. Mas eles estiveram presentes, ombro a ombro, em todo o tempo. Vinícius, que é o pastor que ficou lá presidindo a igreja, tem um carisma incrível, principalmente na área com jovens. Nós tivemos hoje mesmo um grupo enorme de jovens. O Marcelo, um pouquinho mais italiano, eu chamo ele de italiano, mais rígido, muito a portada de mão nas técnicas, no som. E ele estudou teologia da música nos Estados Unidos. Fez 4 anos de curso na Assembleia de Deus americana. Então, se preparou. Hoje é um pastor de uma igreja americana nos Estados Unidos, mas a história, né, Bárbara? Sim. Que eu puxo sempre lá, o cabedal. A história conta, pastor. O senhor também tem uma história, você também, André, todos nós temos uma história. E eu não posso renunciar à minha história. Não, com certeza. E, pastor, dentre todos esses anos de ministério, tem algo assim que marcou demais você que você poderia compartilhar com a gente? Positivo ou negativo? Positivo. Ou se quiser também contar alguma dificuldade também, algo, né? Que dá... Então, aí eu tenho que repetir porque as coisas foram acontecendo no tempo. Receber um terreno de uma prefeitura dentro da Itália, que você sabe que o catolicismo é dominante, os padres, eles resolvem tudo por telefone. Nós fizemos um pedido do terreno para a prefeitura e durou 7 anos. O que nós fazíamos? A primeira
a primeira segunda-feira do mês era onde os vereadores se reuniam. Vereadores em Portugal é vereador também, não? Vereador também. E aí, o que a gente fazia? Eu convocava a igreja e a gente ia lá em torno da prefeitura, de 2 a 2, silêncio, sem gritos, sem nada, e orávamos. Meu Deus. Em torno. Aí, um dia, o prefeito me ligou e disse: pastor, semana que vem vai entrar na pauta o teu pedido. A igreja estava em peso. 2 a 2, como diz a Bíblia, rodando a praça em torno do comune. 11 horas e 10 minutos da noite, o prefeito me liga: pastor, está aprovado o terreno. Meu Deus. Aí você se joga por terra, pula e... As mãos. E foram exatamente 9.600 metros quadrados. A gente ocupa 1.000 metros com a construção, mais 2.500 metros de estacionamento, tem um verde maravilhoso. Você fica maravilhado, termina o culto, as crianças vão lá para o pátio verde e fazem e brincam. A igreja tem onde estar 24 horas por dia, porque isso foi... Amanhã eu vou trazer a foto que eu tinha prometido e vocês vão ver. Então é muita bênção, sabe? É muita bênção. Deus realmente foi fiel e foi maravilhoso. Coisas negativas que eu realmente... São as oposições normais, né? Sim. Pessoas que se converteram, desceram as águas batismais, sofreram grande resistência da parte da família. E aí, de repente, pastor, não consigo vir mais, a minha família está... E aquilo entristece a gente. E outras coisas que eu prefiro ficar no positivo. É interessante essa experiência que o senhor contou e agora também sobre esse momento em que pessoas chegam. Porque tem pessoas, pastor, que eles vão para o campo missionário e estão ouvindo a gente, estão vendo a gente agora. E isso que o senhor falou, às vezes frustra um missionário no campo. Verdade. Ele pensa que tudo é mil maravilha, ele pensa que tudo é bonito. De repente ele batiza alguém e aí daqui a pouco a família se levanta contra essa pessoa. Né? Daqui a pouco a pessoa não quer mais ir na igreja. Isso é interessante. Experiências de um homem que tem uma experiência extraordinária. E outro fator interessante é a formação de um ministério. Porque a igreja é completa, tem todas as funções. E aí, às vezes, acontecem muitos fatos que deixam a gente com aquela pessoa que você contou, que você investiu, que você, de repente, te vira as costas. Mas eu creio que em Jesus a gente encontra toda a similaridade das nossas histórias, né? Sim. Jesus também teve muitas desilusões, mas ele foi até o final. Com certeza. Pastor, o apóstolo Paulo também passou por isso, né? Passou muito. E em graves momentos, Emineu e Alexandre, por exemplo, Alexandre o Latoeiro, ele diz que o causou muitos males a ele. É interessante esses momentos. Tem momentos de alegria, né, Bárbara? Mas tem momentos também de tristeza e tristeza. Alguns dizem que Alexandre, onde Paulo era julgado, ele ia como testemunha negativa contrária. Meu então, Deus! Ele foi uma pessoa que perseguiu Paulo, né? Por isso está escrito ali, e esse camarada, se não se converteu, a gente sabe onde está. Me causou muitos males, e foi isso mesmo. Eu também tive os meus. O senhor também... É natural. A obra de Deus, ela sofre oposição. Sim. Mas Deus te dá sempre algo para cobrir aquilo. Por exemplo, eu tive um AVC em um culto de Santa Ceia. Meu Deus. Minha esposa teve um infarto num culto de domingo. Eu estou pregando e vi a minha esposa um pouco assim. Aí vem um diácono e diz: pastor, a irmã Olga não está passando bem. Aí alguém já, por sinal, tinha uma enfermeira padrão de um hospital bem próximo da igreja, já pegou ela, já levou, a gente achando que era uma coisa de nada, terminemos o culto,
terminamos o culto, fui para lá. Minha esposa estava na UTI. Entendeu? O dia que eu tive um AVC, eu estou pregando na ceia e começo a repetir os termos. Aí o meu filho Vinícius chega perto de mim e diz: papai, o senhor está bem? Aí eu olhei para ele assim e falei: mas vocês não vão fazer a Santa Ceia? Aí eles viram que a coisa era séria, né? Terminamos, aí me levaram para o pronto-socorro e eu cheguei lá, fiz um exame lá, não sei como é que chama. Eu estava com uma mancha de sangue na fronte, se não me engano, de 8 centímetros. Aí, parente e irmãos no Brasil é o que a gente tem, né? Meu filho catou o telefone: olha pro meu pai, tal. No outro dia, aí me anestesiaram, me deixaram ali em sono profundo. No outro dia, que deu 12 horas depois, fizeram outro exame e não tinha uma vírgula de sangue na fronte. Olha que coisa linda. E aquilo para a igreja, Bárbara, sabe quando vem um estímulo assim, de uma bomba, que quem está meio... que a incredulidade persegue o crente, né? Tem os momentos que a gente... Então, tudo isso está aí em evidência na nossa vida, por bondade de Deus. Glória a Deus. As coisas ruins acontecem também para que seja manifestada a glória e a graça de Deus na nossa vida, através também das dificuldades. Sim. Porque acabam fortalecendo a gente e dando testemunho também. E para provar para a gente que a gente não é super-homem nem super-mulher, né? Nós somos humanos, somos completamente sujeitos dependentes às dele. mesmas fraquezas. Exatamente. E, pastor, agora vocês retornaram, você e a tua esposa retornaram para o Brasil, então, né? Nós retornamos tem 1 ano e 8 meses. O fator principal foi a saúde da minha esposa, que Deus deu um grande livramento, uma operação muito, muito delicada. Graças a Deus ela está bem, está melhorando cada dia. E nós temos a promessa do ministério de nos dirigir a um campo, a uma direção de um trabalho, porque ainda que muitas vozes: aposenta, você já fez a tua parte. Aí eu digo assim: olha, enquanto eu tiver um pouquinho de lenha para queimar, eu vou... não me sinto no momento de parar. E, por outro fator, eu também preciso ajudar os meninos, né? Meus filhos ainda precisam de ajuda. Sim. As igrejas não têm aquela independência financeira que a gente ainda gostaria que tivesse. Então, agora, eu chego dia 4 inicia uma reunião ministerial importante. Glórias a Deus. Até vocês vão me ajudar a orar por isso. Com certeza, aqui estaremos orando. Porque a gente quer estar na direção de Deus, para não vacilar. Amém. Com certeza vai estar sim. Amém. Vocês têm ouvido a voz de Deus todos esses anos, toda essa caminhada. Vocês têm feito grandes coisas porque estão ouvindo de fato a voz de Deus. Amém. E vão continuar ouvindo também. Né? E servindo ao reino. E a pergunta inicial tua, não esqueça, é a história que nos leva a compreender aquilo que Deus... Sim. Você tem uma história que você não pode renunciar. É verdade. Pastor, André, todos nós. A história fala muito alto. E Deus não caminha contra o tempo da nossa história. É verdade. No momento de voar, a gente voa com alegria. No momento de correr, a gente corre com alegria. No momento de caminhar, a gente caminha com alegria. Sabendo que nós não estamos em evidência o tempo todo. Com certeza. Essa palavra... ela mexeu bastante comigo, me deu muito entendimento, porque realmente a gente precisa entender qual é o momento que a gente está vivendo agora. Pra gente não ficar, eu tô querendo voar, mas agora não é o momento de voar. Deixa eu parar e perceber, entender qual que é o meu momento. E andar de acordo ali. Se é momento de andar, ok, Senhor, vou andar, vou caminhar. E porque a gente precisa estar alinhado, de fato, com o que Deus está querendo da gente, né? E a gente não querer essa independência de fazer as coisas sozinhos. Essa palavra que você trouxe hoje falou bastante comigo.
E antes da gente terminar, eu quero até pedir para você trazer alguma palavra também, deixar para nós, para quem está assistindo a gente, uma palavra, um direcionamento da parte de Deus. Ou até mesmo o resumo dessa palavra também, de manhã, que foi maravilhosa essa aqui palavra. na igreja, meu Sim, Deus do foi céu. espetacular. Então, Siracusa é uma cidade que geologicamente é mais antiga do que Roma. Tem mais de 3.000 anos de história. Porque toda a civilização, desde a Torre de Babel, as pessoas saíam da Mesopotâmia, vinham para o norte da África e entravam para a Europa o caminho de Siracusa, porque eles estavam atrás de rios, que os grandes rios do globo é que davam sobrevivência aos povos, né? Então ali tem muita história de Arquimedes e tantas coisas. Mas a igreja também deixou uma forte história lá no começo. Siracusa tem um cemitério subterrâneo com 48.000 crentes que foram enterrados ali debaixo da terra. Nossa. Hoje, claro, todos esses corpos foram removidos e tal, mas a história está lá. Mártires, muitos mártires. E tem uma cripta também, uma igreja construída na rocha, que é a cripta de San Giovanni, que seria São João, de um siracusano que ele ia de Siracusa a Jerusalém vendendo temperos. E voltava de Jerusalém trazendo seda para Siracusa. E ele simplesmente passa por Antioquia de Síria em uma das suas voltas. E lá em Antioquia de Síria, quem que ele encontra? Paulo e Barnabé. O nome dele era Marciano. Quem encontrava pastor Paulo e Barnabé estava no saco. Não tinha como não crer. A autoridade daqueles homens, a gente sonha. Então, Marciano leva o evangelho para Siracusa, onde tinha aproximadamente 5.000 judeus. Quando Paulo passa por ali, Atos 28:12, já tinha o evangelho e tinha essa cripta, essa construção subterrânea. E é tão interessante, por quê? Porque não existiam as escrituras. Então, o visual era importante. A igreja é construída debaixo da terra no formato de 3 cruzes. Meu Deus. Pena que o meu arquivo de fotos não me acompanhou dessa vez. A cruz central é a cruz maior. A cruz da esquerda é a menor. E a cruz da direita é onde está o tanque batismal. Gente! Então, isto era a mensagem. No centro está Cristo, na esquerda está alguém que não escolheu o caminho da fé, e na direita está um convertido que desceu. Ele nem teve tempo, mas a história, né? O ladrão foi direto para o paraíso. Sim. Mas ali está o tanque batismal. Inclusive, como esses sítios estão todos na mão da Igreja Católica, então eles contam a história do ponto de vista deles. Sim. E um dia nós estamos ali, eu levei tanta gente que foi do Brasil para lá, e mesmo irmãos que nem conheciam. Aí, quando chegou no local ali, do tanque batismal, que essa guia turística falou e tal, aí eu perguntei para ela, quer dizer que o batismo era por aspersão? Ela disse, sim, era por aspersão. Eu falei, poxa vida, e precisava tanta água para umas gotinhas na cabeça. Irmã, nós pegamos uma amizade tão grande que quando eu chegava lá com turistas, ela dizia, ei, o Farinelli, deixa ele entrar, ele sabe mais do que a gente. Porque a gente sabe de um princípio, de um ponto de vista que é bíblico, né? Sim, lógico. sim. Que coisa mais linda, eu tô curiosa, eu vou buscar na internet essas fotos. Sim. Se chama Cripta de San Giovanni, essa igreja subterrânea, e foi onde tem lá o lóculo do Marciano, que depois foi beatificado. Né?
Aliás, beatificados tiveram vários de Siracusa, porque a Igreja Católica toma posse dessas histórias sempre do ponto de vista romano católico. E quando a gente vai ver os detalhezinhos, tem muita coisa diferente. Sim. E eu, assim, tenho um sentimento de escrever alguma coisa. Não fiz porque eu me dediquei 100% ao trabalho, à igreja. Mas tem muita coisa para contar dali. Tem muita coisa. Vai ter que voltar outras vezes, né, pastor? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É muito conhecimento, né? Muito. Só um episódio é pouco Um demais. pouquinho de vida. Um outro fato interessante, este diz respeito às catacumbas de Roma, que são números bem maior a quantidade de mortos cristãos. Por quê? Morria, não tinha onde enterrar, porque no cemitério da cidade não se permitia que cristão podia ser enterrado. E o italiano, em particular, ele valoriza muito o local do sepultamento. Tanto que a beleza dos locos, sabe, lá no Brasil, aquelas cabines de vidro cheio de flor, vem dos italianos. Curioso. O judeu, por exemplo, em cima do local que tem ali um hebreu morto, eles colocam 3 pedrinhas. Do pó você veio, para o pó voltou e acabou, né? Não tem flor, não tem vidro, não tem pintura. Então, os italianos... Lá em Roma, o que acontece? Tinha muitos crentes que viviam ali debaixo da terra, mas alguns precisavam sair para trabalhar, para levar alimento, para levar roupa, porque muita gente estava lá debaixo da terra. E o que acontecia? Como o número foi crescendo, eles precisavam de uma senha, de uma password para se comunicar lá fora, porque eram muitos. Meu Jesus. Então, eles decoravam alguns versículos bíblicos, né? Porque já não sou eu que vivo. Aí o Senhor me responde, mas é Cristo que vive em mim. Aí eram 2 crentes lá debaixo da terra. Nero descobre esse segredo e começa a colocar os policiais para aprender as escrituras. Ai, meu Deus. Meu Deus. Quando Paulo escreve aos Filipenses, o que ele diz? Saúda-me os da casa de César. Quem que eram estes da casa de César? Senão os soldados que tinham aprendido a palavra. E basta um versículo. Deus se revela, né, no coração da criatura. E muitos foram salvos através disso. Está aqui, olha. O último versículo de Filipenses está escrito assim, olha. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Nossa. Então esse nosso Deus não perde, ele está sempre por cima. Tá sempre. Sempre ganhando e ganhando mesmo. E a gente fica feliz por servir um Deus que vence. O imperador, ele não fazia a mínima ideia, o imperador Nero, que ele estava evangelizando. Ele estava entregando os soldados dele nas mãos de Cristo. Exatamente. Olha, que lindo. Maravilha. Maravilha demais. Nossa, quanta coisa linda você compartilhou com a gente. Com certeza tem muito mais para compartilhar. Certo. E eu não sei, pastor, se tem alguma pergunta ou tem alguma coisa que você queira compartilhar com a gente, alguma informação. Não, eu estou feliz em conhecer vocês, em conhecer a igreja, particularmente Pedreira, né? Não, aqui? O lugar? Aqui é Paredes. Desculpa, Freguesia de Paredes. Fiquei muito feliz mesmo, porque com o pastor a gente não teve convivência. Eu vim embora para a Itália quando ele fez a carreira ministerial dele ali. Então eu fiquei feliz de conhecer a família. Esse momento aqui é um presente de Deus para mim. E o meu conselho é, vamos ser fiéis, né? Vocês têm um peso sobre as vossas costas neste lugar. E tudo bem que nós não vamos ser grandes igrejas com milhares de pessoas como é o Brasil,
Mas a rua é um testemunho. Porque quando a pessoa comparecer diante de mas eu nunca ouvi falar, não, você passou na rua tal, tinha um povinho ali que cantava, que orava, e você não teve curiosidade de ver. Então, é importante a vossa presença, independente de número, de situação, nós temos que considerar como um sal que está dando vida à terra. Com certeza. Ter uma vida que dê um bom testemunho, né? A gente tem que ser cartas abertas, lidas, né? Como diz a palavra de Deus, é verdade. E principalmente o estrangeiro, né? Porque nós somos mais vistos do que as pessoas da terra. Mas o que é que vieram fazer esses aqui? E aí está um segredo. Isso é. E, pastor, fala alguma coisa em italiano aí para as pessoas e para a gente aqui também, né? Como o senhor orou em italiano, ele orou em italiano de manhã. Foi bonito, André. Bonito. Os irmãos começaram a sentir a presença de Deus. Então, fala alguma coisa em italiano. Bene, io credo in un Dio che fa delle cose straordinarie e può darsi che questo podcast arrivi all'orecchio di un italiano e che questo italiano, ascoltando la mia testimonianza, la partecipazione di questi fratelli, possa rendersi al Signore, perché noi non abbiamo bisogno di un mediatore, noi andiamo direttamente al Creatore. Tutti i mediatori che la Chiesa ha inventato nel tempo sono dipendenti dal Creatore. Per questo noi andiamo al Cristo, a colui che è stato mandato in questa terra, che ha esteso le sue braccia sulla croce, versando il suo sangue per perdonare i nostri peccati. Lui non aveva bisogno di perdono, ma noi sì, perché eravamo separati da Dio. E come separati da Dio, siamo destinati all'inferno. E di sã coscienza, noi non vogliamo sapere dell'inferno, noi vogliamo sapere del paradiso, che Dio un giorno restituirà quello che abitava Adamo ed Eva. E nós estaremos com Lui sempre e eternamente, porque questa è la promessa della parola. E la mia preghiera è che Dio possa arrivare a dei cuori, a delle menti che per ragioni di famiglia, di tradizioni, vivono lontani da Dio e Dio sta accanto a noi. Come Paolo disse ai ateniesi, che loro passavano la mano nella parete come se cercassero qualcosa. Noi non abbiamo di andare da nessuna parte, né Fátima, né Tiago di Compostela, né in nessun posto. Dio sta qui, è qui, vicino a noi, pronto a entrare nei nostri cuori, nella nostra mente. Appena lo chiediamo, Signore, io ti ricevo, io ti abbraccio, io ti voglio. E la cosa succede, che è il miracolo più grande. Il miracolo più grande non è la risurrezione, non è la guarigione dei ciechi, non è la guarigione dei leprosi. Il miracolo più grande è la salvezza in Cristo Gesù, che dà una nuova prospettiva di vita e garanzia di vita eterna. Che Dio vi benedica e che questo sia per noi, in questa opportunità, un motivo di gloria, di glorificare il Signore, perché Lui merita tutta la lode di questo modo. Glória a Deus, amém. Meu Deus do céu. Ahora tú vas a hablar con él en español. Sí. En español. Sí. Así que tú hablas en español. No, yo para los hermanos. Aprendi antes do italiano, aí eu perdi o espanhol. Sim. Nossa, e olha, eu entendi muita coisa que você falou. Eu entendi também. O italiano é próximo, é mais próximo do espanhol do que do português. Exatamente. Glória a Deus. E eu tenho que aprender italiano. Eu estava pensando em nós montarmos um curso de italiano via internet. Com o senhor como professor. Meu Deus. Então já vai pensando. Quem sabe a minha esposa é mais prática. Bárbara, um método que eu sempre aconselhei quem
quem deseja ler a Bíblia em italiano. Que você pode descarregar na internet. Os salmos, por exemplo. Você lê um salmo que você conhece, olha, é um método maravilhoso. E Senhor é meu pastor e nulla me manca. Você sabe que é o português. Sim, exatamente. E aquilo ali, porque uma língua nova é um treinamento da nossa mente. É importante esse princípio. Olha, fica essa dica também para quem está assistindo a gente, né? Quer aprender um novo idioma? Leia a Bíblia. Fala o que você falou agora, só que em espanhol. Sì, bueno, como que eu disse? Uma dica? Fica essa dica. Como que é uma dica em espanhol? Eu não sei, agora eu não sei como dizer uma dica. Fica essa informação. Bueno, aquí tenemos una información. Si tú quieres aprender un idioma, que tú empieces a estudiar la Biblia con ese idioma nuevo. O sea, si quieres aprender el español, que te descargues la aplicación de la Biblia en español. O si quieres aprender en italiano, también, que la descargues en italiano, inglés y lo que sea. Muy bueno. Meu Deus do céu. Muy bueno. Ai, pastor. Estamos entre poliglotas aqui, né? Fala uma coisa nova. Mas o pastor também fala espanhol. Yo me quedo avergonzado de hablar ao lado de ella. Ella habla muy bien español. Muy bien. Es mi maestra de español. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas estamos llegando al fin. Sí, ya estamos llegando al fin. Sí. Qué pesar. Que está tão rico la conversação aqui. Mas, pastor, que alegria. Alegria minha. Nossa, obrigado mesmo. Muito obrigada a você por ter compartilhado com a gente tantas vivências. Amém. Essas bênçãos que você trouxe pra gente, essa palavra que você trouxe. Se tiver alguma consideração final que você queira deixar, fique à vontade. Se quiser passar as redes sociais, alguma ferramenta de contato para que as pessoas possam ver mais, conhecer da tua vida, do teu ministério, fique à vontade. Muito obrigado. Poxa vida, foi forte. Muito bem. Com relação à palavra, eu creio que o nosso dever é, conhecendo a nossa história, saber como Deus agiu até ontem, como Ele está agindo hoje e o que Ele está revelando para nós amanhã. Não frustrar-se diante do primeiro problema. Jacó, Israel, dizia, o Senhor não está nem aí comigo, Ele não me dá nenhuma atenção, eu tenho tantas causas em juízo e o Senhor não resolve. Aí Isaías sai em defesa, o nosso Deus é um Deus tremendo, que não se cansa e não se enfada, não se fadiga. Deus não se cansa com os nossos problemas, com os nossos pecados, com as nossas misérias. Deus é sempre Deus e Ele quer o nosso bem. Então isto é importante para a vida do cristão, porque é muito ruim encontrar crentes, Bárbara, que está sempre em luta com Deus. Como é que você vive lutando com Deus? Porque você não aceita o momento que você está vivendo. Isso aí vai sempre te dar prova que quem perde somos nós, quem perde é você, lutando com Deus. Então vamos aceitar a sua vontade, vamos dar ouvidos ao seu querer, e isso vai trazer um bem para nós e para quem está na nossa volta. Porque é terrível estar do lado de um resmungão, né? De uma pessoa que só tem coisas negativas para falar. Verdade. Então, Deus é fiel e Ele é grande e é poderoso e é um Deus de amor. Ele quer o nosso bem. Amém. Glória a Deus. Pastor, quer fazer suas considerações finais? Quer deixar alguma observação, alguma informação para as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo? Quero somente agradecer ao pastor Valmir Farinelli, ele que dedicou parte da sua vida ali na Itália, em Siracusa, e que nós vamos conhecer lá. Eu tenho uma vontade de estar ali. Em nome de Jesus, nós vamos estar conhecendo e eu vou nesse lugar que o senhor falou ali, que tem as três... Todos os lugares, três cruzes. Eu achei interessante, me deu uma vontade de conhecer esse lugar. Uma didática, né?
Posso fazer um adendo aqui? Fique à vontade, pastor. À vontade. Durante a pandemia, eu iniciei, estando ainda na Itália, que a pandemia ali foi muito forte, não se saía de casa por nada, etc. Eu comecei com a gravação de alguns áudios. São mensagens de 4, 5 minutos, sempre com uma determinada ilustração. E hoje chega a mais de 1.000 pessoas. Glória a Deus. Então, eu vou tomar a liberdade Sim. de deixar com o pastor. Quem se interessar, pede o número para ele, ou a gente pode até passar aqui mesmo. Pode passar, pastor. E esses áudios, eles não são frequentes com uma frequência lógica. É quando Deus me dá mesmo. 2 vezes por semana, 1 vez por semana. E eu tenho tido muitos testemunhos através destes áudios. Pode passar o número, pastor. Ok. Fique à vontade. Então é o número brasileiro, né? Mais 55, que é o número do Brasil, 65 99 664 3203. Repetindo, 65 99 664 3203. Maravilha. Se vocês quiserem, eu posso passar o último que eu fiz. Tem tempo ainda? Eu acho que tá meio tarde. Sim, Pastor, vamos, fica à vontade. Fique à vontade, pastor. Poxa vida, eu tô sendo muito guloso aqui. Nada. Nós é que estamos sendo abençoados. Sim, com Aleluia. certeza. Poxa, lá, tá Parece bonito demais. que não tem conexão no WhatsApp, infelizmente. Opa. Os teus afazeres. Que a paz dos céus estejam presentes sobre a tua vida e todos os teus afazeres. Aqui, pastor Valmir Farinelli, lendo 1 João, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Joãozinho era um menino muito obediente, criado na igreja, na escola dominical, muito atencioso à família. E quando completou 12 anos, porque tinha essa expectativa no coração, ele todo ano era acompanhado pelos pais para visitar os avós que moravam em outra cidade. E quando ele completou 12 anos, ele perguntou para o pai: Pai, eu não posso ir sozinho de trem este ano visitar os meus avós? Eu já sou grande, eu sou responsável. O pai tentou argumentar que ainda não era o tempo e tal, mas ele insistiu. Até que o pai disse: Ok, então este ano, nas tuas férias, você vai visitar os teus avós e você vai sozinho de trem. Enquanto ele preparava a sua roupa, a mãe fez um lanche, colocou em uma bolsa, e a mãe pegou um bilhete dobradinho e colocou no bolso da blusa dele e disse: Olha, você vai abrir esse bilhete só se você tiver alguma dificuldade. Se você vê que tem necessidade de alguma coisa, então você abre esse bilhete e ele vai te ajudar. E o menino, todo alegre, começa aquela viagem no trem, e passa 1 hora, e passa 2 horas, e o trem começa a entrar em túneis, rodeado de pessoas estranhas, e ele começa a ter medo, começa a ter temor, porque a viagem, quando ele fazia com os pais, era diferente. Aí ele se lembrou: tem o bilhetinho da minha mãe, vou ver que ajuda que ela me dá. Aí ele pega no bolso da blusa o bilhetinho, abre e diz: Joãozinho, se o medo vier sobre você, saiba que nós estamos no último vagão. Que história importante, né? Os pais tiveram o cuidado de viajar juntos para que o filho não tivesse nenhuma dificuldade. Joãozinho, se você tiver medo, lembre-se que nós estamos no último vagão. E é assim a nossa vida com relação a Deus. Deus está sempre presente no mesmo trem que nós viajamos. Deus está sempre ao nosso alcance, ou nós ao alcance deles, para sermos abençoados, protegidos, cobertos, animados, porque é um Pai por excelência. Que neste dia você possa se lembrar desta história e saber que você não está sozinho. Não importa qual vagão você está viajando. Vagão da enfermidade, vagão da dificuldade financeira, vagão da dificuldade na comunhão por tantos acontecimentos. Saiba que Deus está presente próprio aonde você está. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nossa, Deus. Pastor do céu. A quantidade imensa. É Deus que dá, né, pastor? Eu sou muito atento a histórias. Ou você vê uma coisa no Facebook, eu tenho vários livros de histórias missionárias que eu uso muito para essas ilustrações. E a ilustração fala forte, né?
Se você tiver necessidade, o papai e a mamãe estão no último vagão. Meu Deus. Nossa, eu amei isso. E é Eu desse também. jeito. Gente do céu. Estamos às ordens, à disposição. Quem sabe vamos ter clientes em Portugal. Clientes, ouvintes em Portugal. Sim, com certeza. Muito obrigado, gente. Vocês me alegraram muito nesta tarde. Eu estou muito feliz. Na verdade, nós recebemos um presente de Deus. Amém. Quando o pastor Valmir nós estávamos conversando, eu estava ainda em Cuiabá. Não, ainda aqui. Depois eu fui para Cuiabá, fiquei aqueles 20 dias lá e nós estávamos comunicando e o pastor Valmir falou que ia vir aqui. Eu falei para mim mesmo, mas será que isso é real mesmo? Oh, meu Deus. Porque um homem como o pastor Valmir, pregando aqui na nossa humilde igreja, eu pensei, falei, Senhor, isso é real mesmo? Então, depois que o pastor Valmir começou a dar certeza realmente para mim, porque desde o começo ele deu, é que a gente aqui não acredita, mas ele continuou conectando, falando. Eu falei, o pastor vai vir aqui mesmo. Nossa. Eu falei, é inacreditável. Então, pastor, o senhor é um presente Amém. de Deus, é um marco na história da nossa igreja. Agradeço. E eu digo isso de coração, eu digo isso como um sentimento vindo da minha alma Glória mesmo. a Deus. Ter o Senhor aqui conosco, na igreja e aqui no podcast, Aqui meu na Deus, fonte. é uma bênção de Deus. Eu agradeço Glória a de Deus. coração. Muito obrigada mesmo. Deus os recompense. Amém. E que Ele continue te usando grandiosamente, poderosamente, como Ele tem feito. Amém, Bárbara. E através desses áudios também muitas vidas serão transformadas, edificadas e fortalecidas. E todas Eu essas creio. informações, esse número vai estar aqui na legenda, na descrição do vídeo, Isso. tudo que você precisa saber. Quem sabe, se alguém procurar, você vai ser a primeira a informar. Com Não certeza. vou fazer você de secretária, mas uma ajuda Pode é fazer, válida. eu me Ela é coloco à secretária. disposição. Muito obrigado, então Me vamos coloco à passar disposição. diretamente. E ela já é secretária. Sim, mesmo. é Pode ficar exatamente tranquilo. isso. Fico Então, feliz. A gente que está muito feliz mesmo, muito grata. Eu faço das Amém. palavras do pastor as minhas. Amém. Uma honra, um prazer, uma alegria muito grande te conhecer. Estou Amém. muito grata pelo que você está trazendo aqui para a nossa igreja, por tudo que você está comunicando. Igualmente. E também por estar aqui na fonte junto com a gente, trazendo palavra da fonte também, que a Amém. Bíblia é a nossa fonte, né? Amém.